E aí, galerinha do Conquistar, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Field e serei seu professor de Geografia aqui no nosso episódio de hoje. Tudo bem? Antes da gente ir lá responder o nosso gabarito, eu gostaria que vocês nos seguissem aqui nas redes sociais. Vão lá no Instagram e coloque @conquistarceducan e também me segue lá na minha, que é @geofield. Tudo bem? Hoje vamos para o episódio 2.3, tudo bem? Que são os movimentos, tipos de relevo, planalto, planície, montanhas e depressões. Tudo bem? Vamos lá então responder as nossas questões? Então, vamos resolver a nossa primeira questão, tudo bem? Olha só, de olho na nossa cartela. Ela é da Escola Brasil de 2017. Regiões que apresentam níveis muito elevados de quê? De altitude. Costumam apresentar climas mais frios. Por que clima mais frios? Por causa aqui, ó, da altitude. Quanto mais alto no relevo, mais frio. Em função da menor pressão atmosférica existente nesse tipo de ambiente. Os tipos de relevo que registram a ocorrência dos fenômenos acima apresentados é. Vamos lá ver as nossas opções. Primeira, depressões relativas. B, depressões absolutas. C, planaltos. D, cadeia de montanhas. E E, planícies. Tudo bem? Lembrando, gente, que para resolver essa questão, ele está falando de relevos que são mais altos e que vão ter um clima mais frio. Tudo bem? Nesse caso, nas nossas alternativas, vamos dar uma olhada aqui. Quando a gente fala das depressões, as depressões geralmente são áreas mais baixas do relevo, né? Então, a gente geralmente aqui, ó, tem o planalto, a planície e as depressões. Então, a depressão, ó, é essa parte mais baixa. Então, logo, não pode ser ali a nossa alternativa. Lembrando que as depressões, elas estão ali em relativas e absolutas. Já a depressão absoluta também, ó, é uma área mais baixa, mas geralmente está abaixo do nível do mar, ou seja, abaixo do oceano. Não é o caso da nossa alternativa, porque lá ela diz que é altitudes altas, né? Então, nem a depressão relativa nem a depressão absoluta tem ali a altitude para ser climas mais frios. De lá nós temos os planaltos, tudo bem? Só que os planaltos, eles também são cadeias mais altas. Mas isso não quer dizer que ele vai ser frio. A gente tem, por exemplo, no Brasil, o Planalto Central, que está acima dos 300 metros, mas mesmo assim não é tão frio, né? E não é uma área de alta pressão. Bem, de lá nós temos aqui, ó, letra D, cadeias de montanhas. Aí sim, nossas cadeias de montanhas, geralmente as montanhas estão ali, ó, acima de 300 metros, podendo chegar até 8.000 metros, né, acima de 8.000 metros, como é o caso do Monte Everest. Aqui o clima geralmente é muito frio, aquele clima que neva, tudo bem? Então, só para nível de distrator, a planície, ela é o quê? Geralmente, ela é essa área aqui, ó, do relevo. Ela é um pouquinho mais alta do que a depressão, mas não o suficiente para ter climas frios. Então, dentro das nossas alternativas, a resposta que mais condiz com a nossa alternativa é a letra D. Tudo bem? Vamos lá checar o nosso gabarito para ver? Olha só. Então, resposta certa, letra D. Tudo bem? Já falei ali alguns distratores para vocês, mas nós vamos voltar para falar delas. Olha só. Quando a gente fala, comentando ali ponto por ponto, os relevos que apresentam altitudes maiores, ou seja, que estão mais alto no relevo, eles precisam, logicamente, estar no topo. Então, o nosso enunciado ele descreve bastante uma cadeia de montanhas. A letra A está incorreta, como eu falei para vocês, porque as depressões relativas ela possuem um nível altimétrico. O que é o nível altimétrico? É o tamanho, a altura dela, maior do que o nível do mar. Tudo bem? Logo, isso, o clima, ele independe da região.
Se o clima independe da região, a gente vai ter áreas que vão ser de depressões quentes e áreas de depressões frias. Logo, não se encaixa ali no nosso comando da questão. Na letra B, ela é incorreta porque as depressões absolutas sempre, olha só, estão abaixo do nível do mar. Se ela está abaixo do nível do mar, o clima é mais quente. E a questão falava que o clima era mais frio. Já na letra C, os planaltos possuem altitude entre ali, o que a gente já viu, de 300 a 1.000 metros. De quê? De altura. Então, isso não é suficiente para ele ter uma pressão atmosférica muito baixa. Logo, também não condiz com o nosso texto da nossa questão. A letra E, que era incorreta, olha só, as planícies geralmente têm o quê? Tem uma pressão atmosférica maior, tudo bem? Devido estar localizado mais próximo do nível do mar. Então, tem mais gases, tem uma maior coluna de gás em cima dela. Por isso, ela também não casa ali com o nosso texto da questão. Logo, só a letra D estava correta, né? As montanhas são relevos mais altos do que o seu entorno e podem chegar até 8.000 metros de altura, como a gente já viu. E possuem temperaturas e pressão muito baixas. E aí, entenderam? Ficou claro? Então, vamos para a nossa próxima questão. Olha só o que diz nossa cartela. Escola Brasil 2017. Observe a imagem a seguir. A gente vê que na nossa imagem, a gente tem vários rios, né? Esses rios aqui, ó, em formato de meandros. A gente tem aqui, ó, floresta, tudo bem? E não tem nenhum relevo ondulado, né? Então não tem nenhum planalto, não tem uma área mais baixa. É basicamente isso que nós temos na nossa imagem. Vamos ver as nossas alternativas. Olha só. A fisionomia retratada na foto acima é naturalmente típica. Vamos lá, letra A. De regiões de planícies, por estarem em um relevo aplanado, que não propicia o esgotamento em velocidade dos cursos de água, resultando na formação de meandros. Diz a B. Região de planalto, pois se manifesta em superfícies onduladas, geralmente delimitadas por escarpas, que se percebe pela oscilação existente no leito do rio. Vamos ver as outras alternativas? Ó, C. Regiões de planície, por se tratar de uma planície de drenagem composta por uma floresta densa, o que só acontece nesse tipo de relevo. D. Região de planalto, uma vez que os processos erosivos são favorecidos pela velocidade da vazão do rio. E E. Depressões absolutas, porque nessas regiões a pressão atmosférica é maior e resulta de uma ausência de coesão na organização das paisagens. Tudo bem? E aí, turma, o que vocês acham que é aqui a nossa resposta? Lembre que vocês têm que ter em mente a imagem que estava lá no começo. Tudo bem? Vou te dar a resposta certa, a letra A. Tudo bem? Vamos lá dar uma olhada para saber por que A. Olha só. A imagem que a gente viu é uma foto aérea, né, tirada pelo avião da floresta amazônica. A gente sabe que, naturalmente, ela se encontra em uma região de planície. Tudo bem? Então, nesse tipo de relevo, o que tem? Não há grandes declividades, né, para formar ali outros tipos de rios que não sejam meandros. Que não favorece, olha só, o escoamento elevado dos cursos de água, formando aqueles desenhos dentro do rio que a gente viu, tudo bem? Então, isso explica aí, ó, a formação dos meandros, tudo bem? Ao longo do leito dos rios, como no caso da imagem em questão que a gente viu lá no começo. Tudo bem? Ficou claro para todos vocês? Então, toda vez que vocês encontrarem uma imagem desse tipo, que a gente vai ter os meandros, a gente vai ter esses rios que fazem essas curvas numa área 100% aplanada, onde você não consegue enxergar uma grande declividade, onde a floresta não faz uma curva, provavelmente aquilo é uma área de planície. Tudo bem? Alguma dúvida? Então vamos ver a próxima questão. Questão número 3, Escola Brasil 2019, né? Olha, essa questão foi adaptada. Vamos ver o que ela diz no comando da questão?
Sobre as formas de relevo existentes na superfície terrestre, ou seja, ele está falando daqueles relevos, né, que é o planalto, a depressão, a planície e as montanhas, tudo bem? Então, sobre essas formas de relevo, ele pede uma alternativa incorreta, ou seja, aquilo que não está certo, que não está batendo com as informações que vocês já estudaram aí nos estudos de vocês, tudo bem? Vamos ver o que diz a letra A. Olha só. Os planaltos são mais elevados que as planícies e menos do que as montanhas, bem? Lembra que a gente falou que os planaltos estão ali de 300 a 1.000 metros? Então, no caso, o planalto tem essa altura. Já as montanhas, elas são superiores do que isso, tudo bem? Elas podem chegar ali até 8.000 metros, tudo bem? Então, logo, essa alternativa aqui está corretinha, né? Ele ainda continua dizendo, podem apresentar composições cristalinas. O que é uma composição cristalina? Quando esse planalto ele resulta do resfriamento do magma lá na formação do planeta Terra. E também sedimentares, né? O que é um planalto sedimentar? É aquele planalto onde você vai ter o acúmulo de sedimentos uma em cima da camada da outra, bem? Então eles acabam ficando altos ali com base nesses sedimentos. E aí também pode ser planaltos basálticas, né? O que são planaltos basálticas? É aquilo que é formado a partir da rocha do basalto, tudo bem? Então, tá tudo certinho aqui na letra A. Vamos ver a nossa próxima alternativa. A depressão quanto abaixo do nível do mar, olha só, é chamada de absoluta, tudo bem? Mas acima do nível do mar, né, quando ela está ali em altitudes mais altas, e baixo da região do seu entorno, porque ela precisa ainda estar abaixo de um relevo, ela é chamada de relativa, tudo bem? Então, nesse ponto, tudo na letra B está certinho, tudo bem? Lembrando que não é porque uma depressão ela é mais alta, tudo bem? Como no caso da relativa, que ela pode ultrapassar o relevo do entorno. Não, ela sempre vai ser mais baixa, tudo bem? C. Nas planícies, o processo de erosão não é muito acentuado, havendo uma deposição de sedimentos em menor grau em comparação com as demais formas de relevo. Quando a gente fala da planície, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que esse processo erosivo, ou seja, esse desgaste, ele não é muito acentuado. Na verdade, ele é acentuado. Tudo bem? Quando a gente fala que não é isso que está errado. Esse é o nosso distrator, porque ele é muito acentuado, tudo bem? A planície é uma área que vai receber sedimento das áreas mais altas. Então, aqui embaixo eu tenho a planície, o planalto ele entra em processo de erosão e aí ele deposita aqui no relevo mais baixo, tudo bem? Então, a planície ela recebe muita sedimentação, tudo bem? Vamos ver o resto. Havendo uma deposição de sedimentos menor. Não, isso está errado, é maior. Em maior grau em comparação às demais formas do relevo. Então, nossa resposta certa provavelmente a letra C, tudo bem? Mas vamos só ver as outras alternativas e ver os distratores, tudo bem? D. As cadeias montanhosas encontram-se geralmente nas mais recentes formações geológicas. Toda vez que a gente fala de montanhas, a gente fala de dois tipos, tá bem? A gente fala dos dobramentos antigos e dobramentos modernos. As montanhas compõem muito mais os dobramentos modernos. Então, eles são, sim, formas recentes, tudo bem? E por que são formas recentes? Porque elas vão surgir no encontro de placas tectônicas, naqueles movimentos que a gente já viu. Quando a gente fala de movimento para a formação de montanhas, a gente fala daqueles movimentos que a gente chama de convergente, quando as duas vão convergir, tudo bem? E a letra E diz o seguinte, as depressões podem ser classificadas em segunda altitude, tudo bem?
absolutas e relativas. Tudo isso aqui também está certinho, tudo bem? Então, E e D estão certo. Vamos lá, só conferir a nossa resposta mesmo. Olha só, resposta certa, letra C. Então, só para reforçar, por que a letra C é incorreta? Olha só, como a gente está tratando das planícies, os processos erosivos eles são mais proeminentes, são mais acentuados, porque ela recebe esses sedimentos lá dos planaltos, tudo bem? Então, essa sedimentação e esse acúmulo de sedimentos, eles são bastantes, eles são grandes, eles são constantes, tudo bem? Como isso não batia ali com a nossa alternativa, é por isso que a letra C está incorreta, tudo bem? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida e que isso possa ter ajudado vocês. Vamos agora às nossas considerações finais. Então, gente, muito obrigado por quem participou dessa aula. Eu espero que tenha ajudado vocês demais. E não se esqueçam que antes da gente ir embora, a gente tem que fazer aquela selfie marota, para você colocar lá no Instagram com a hashtag Conquistar22. Tudo bem? Vou lá, vou me aprontar. Prepara o smartphone aí. Beleza? Posta lá no Instagram que eu quero muito ver vocês. Aproveita que já vai estar lá, segue o Conquistar nas redes sociais, é @ConquistarCeducan, e aproveita e já me segue lá também, que é @Gelfins. Tudo bem, gente? Então até a próxima, se Deus quiser. Tchau!